E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal Matemática com Fábio Guimarães. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre geometria analítica, a parte de equação da reta ou equação reduzida da reta. Veja que a equação da reta ela é determinada pela equação y igual a ax mais b, onde o a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. Mas vamos ver um pouco dessa história na prática. Eu tenho aqui um exemplo com dois pontos A e B, onde o ponto A tem coordenadas 2 e 3 e o ponto B tem coordenadas -1 e -3. Bom, aqui eu já deixei construído os eixos coordenados x e y e vamos marcar o ponto A e o ponto B no plano cartesiano. Então vamos lá. Eu tenho aqui 2 no eixo x, então está aqui o 1, está aqui o 2. 3 no eixo y, então vamos lá, para cima. 1, 2, 3. Então está aqui o 1, está aqui o 2 e o 3. Então vamos aproveitar a marcação do caderno. Ó. O ponto A vai ficar bem aqui. Então temos o ponto A. Vamos para o ponto B. O ponto B tem coordenadas no x -1, -1 no x é para cá. Ó. Então vamos marcar aqui -1 e -3 no y para baixo. Então você tem aqui o -1, -2 e -3. Então, -3. Então, o ponto B vai ficar exatamente aqui. Ponto B. Vamos ligar agora os dois pontos, A e B, para ver como é que vai ficar o gráfico, né, que passa por esses dois pontos. Então, nós temos aqui a reta que passa por A e B. Bom, mas a nossa aula de hoje é para identificar como calcular a equação da reta que passa por A e por B. Qual é a equação da reta que representa essa reta? Então vamos lá. Primeiro modo, eu vou montar aqui um determinante. Então a gente vai pegar aqui os pontos A e B. Então eu vou escrever assim, 2, 3, completa com 1. Coordenadas de B, -1, -3, completa com 1. E aqui você completa com x, y e 1. Bom, então aqui você vai ter um determinante 3 por 3. Então quem lembrar da resolução de determinante, faz usando o determinante. Já já vamos fazer de outro modo. Então você iguala a zero. Tudo bem? Então como é que eu resolvo um determinante? Também tem várias maneiras de fazer. Eu vou resolver da seguinte maneira. Coloco o de baixo em cima e o de cima embaixo, somente nas extremidades. Tranquilo? Então você começa multiplicando nesse sentido aqui, multiplicando esses três números, você vai ter que x vezes 3 vezes 1, vamos colocar aqui, 3x. Multiplicando mais esses três números, você vai ter 2 vezes -3 vezes 1, menos 6. Multiplicando esses três números, então você vai ter menos y. Você coloca menos a parênteses, multiplica agora para o outro sentido, para o outro lado. Então, multiplicando esses três números, você vai ter -3. Multiplicando os outros três números, você vai ter -3x. E multiplicando os últimos três números, você vai ter 2y mais 2y. Como aqui está igual a zero, você vai igualar a zero. Pronto. Agora, daqui em diante, é você ajeitar a casa, né? Então, vou repetir aqui, 3x menos 6 menos y. Vai fazer a multiplicação de sinal agora. Menos com menos, mais 3. Menos com menos, mais 3x. E menos com mais, menos 2y, tudo igual a zero. Bom, agora você vai fazer a seguinte operação. X com x, 3x mais 3x, 6x. Y com y, menos y com menos 2y, sinais iguais, repete soma, menos 3y. E menos 6 mais 3, menos 3. Tudo igual a zero. Se você deixar desse jeito, aqui você vai ter a equação geral. Ok? Só que eu estou atrás da equação reduzida, nesse formato. Perceba que na equação reduzida, o y está sozinho, tá certo? Então, vamos reduzir esse daqui, Repete o menos 3y igual, passando o 6x para outro membro da equação, fica menos 6x,
Passando o menos 3, fica mais 3. Bom, vamos tirar esse sinal negativo daqui. Então, multiplica toda a equação por menos 1. Então, vai ficar menos com menos mais. Basta inverter todos os sinais. Ó, menos com menos mais e mais com menos menos. Portanto, como o 3 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo para o outro lado da equação. Então, 6 dividido por 3, 2x menos 3 dividido por esse 3 dá 1. Então, sobrou menos 1. Portanto, eu tenho aqui agora ó, a equação reduzida. Certo? Equação reduzida da reta. Onde o 2 é o meu coeficiente angular e o menos 1 é chamado de coeficiente linear. Tranquilo? Então, dado 2 pontos, determinar a equação da reta. Um modo de fazer é você fazer através do determinante. Tranquilo? Bom, então aqui nós temos o primeiro modo. Então, vamos escrever aqui primeiro modo. Tudo bem? Vamos fazer aqui na lateral um segundo modo de resolução. Segundo modo. Tá? Então, vamos lá. Suponha que você não sabe ou não lembra da resolução através do determinante. Então, como é que você vai proceder? Então, você tem que lembrar de outra coisa. Como determinar o coeficiente angular, esse A aqui da equação reduzida? Então, você tem que saber que o A é a variação do Y dividido pela variação do X. Tranquilo? Então, fazendo essa continha, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai olhar para os dois pontos e vai fazer assim, ó. Primeiro o y, tá? No numerador, 3 menos menos 3. Porque variação é final menos inicial, né? 3 menos o menos 3. Embaixo é a variação do x. Olhando para o x, ó, 2 menos o menos 1. Fazendo as continhas, você vai encontrar aqui o coeficiente angular. Menos com menos é mais, 3 mais 3, 6. E menos com menos mais, 2 mais 1, 3. 6 dividido por 3 é 2. Portanto, você chegou à conclusão que o coeficiente angular é 2. Então, confere aqui, ó, coeficiente angular, 2. O próximo passo, você vai escrever a equação reduzida, y igual a x mais b, certo? Vai escolher um dos dois pontos A e B, tá? Vamos escolher aqui o ponto A, que está tudo positivo. Vai substituir na equação, no lugar do x e do y. E vai substituir o coeficiente angular. E você, por fim, vai descobrir quem é o linear, o b. Então, ó, pegando o ponto A, o y é 3. O coeficiente angular achado é 2. Vezes x do ponto A também é 2. Então, mais, repete o b. Então, fazendo as continhas, você vai ter que 2 vezes 2 é 4, mais b. Então, vai ficar 3, passando o 4 para cá, fica menos 4, igual a B. Conclui-se que B é igual a menos 1. Bom, de posse do A e de posse de B, você pode concluir que a equação reduzida da reta é y igual a 2x menos 1. Então, estou aqui apresentando dois modos de como achar a equação da reta dado 2 pontos. Tranquilo, galerinha? Você que curtiu aí a resolução da questão, né? Curte o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!